Fala aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai continuar fazendo exercícios da apostila COC para o curso pré-vestibular Química 131, apostila 7, capítulo 41, que vai tratar do assunto Fatores que influenciam a velocidade da reação, parte 2. Vamos lá então. Primeiro exercício. De tempos em tempos, o mundo se choca com notícias sobre o uso de armas químicas em conflitos. O sarin é um composto organofosforado líquido, insípido, incolor e inodoro, altamente volátil, que se transforma em gás quando exposto ao ar, sendo um dos principais alvos dessas notícias. Em 1955, um projeto confidencial do exército americano estudou a eficiência de hipoclorito na eliminação de sarin em ambientes contaminados. A tabela mostra alguns resultados obtidos nesse estudo. Então, temos aqui a nossa tabela, que traz aqui informação do pH, da concentração de hipoclorito e o tempo aqui de meia-vida. Vamos ver o que ele fala. Ó. Sendo esse tempo de meia-vida o tempo para a concentração do sarin cair à metade, de acordo com a tabela, a reação é mais rápida em. Então, vamos aqui. Cuidado que temos que tirar algumas informações importantes. Primeira coisa, a gente consegue analisar e tem que lembrar de uma coisa aqui. Aqui ele não está medindo velocidade, ele está medindo tempo. Então, a gente precisa lembrar que quanto maior o tempo, menor a velocidade, ou seja, eu demoro mais tempo para transformar. Então, temos aqui uma relação inversamente proporcional, tá certo? E a segunda informação aqui é, já que ele vai tratar de acidez aqui, e aqui ele deu a medida de pH, a gente tem que lembrar que quanto mais ácido um meio, menor é o seu pH, ok? Agora, desses valores, a gente sabe aqui que o que tem o menor tempo vai ter a maior velocidade. Então, como ele está falando da reação mais rápida, é justamente essa daqui. A condição em que eu tenho o consumo mais rápido é esse daqui, com pH 6, concentração 2,8 e o tempo de meia-vida seria 11 nesse caso. Letra A. A concentração é mais rápida em maiores concentrações de hipoclorito. Bom, se a gente compara aqui, de fato, 2,8 é maior a concentração. Mas não há elementos suficientes para analisar a influência da acidez no meio. Bom, aqui a gente está variando a acidez, ok? E aqui a gente mantém constante. Então, por exemplo, como aqui é a mesma concentração nesses dois casos, eu posso ver como que a acidez varia para poder interferir nesse tempo aqui. Então, a gente tem elementos sim, tá? Então, essa letra A está errada. Letra B. Eu tenho uma reação mais rápida em menores concentrações de hipoclorito. Bom, se a gente compara aqui, ó, a reação mais rápida não é na menor concentração de hipoclorito, senão estaria mais aqui com esses valores, e não é isso que a gente observa, ok? Então, temos aqui um problema na letra B. Letra C. Em meios mais ácidos. Se a gente compara aqui, o meio mais ácido que eu teria é o com o pH 5 e a velocidade mais rápida é com pH 6, então não é no meio mais ácido. Por fim, a alternativa D é a correta. Por quê? Bom, a gente tem ali em meios menos ácidos. De fato, quanto mais próximo de 7, menos ácido eu tenho o meu meio. Então, isso é verdade. Além disso, ele fala que não há elementos suficientes para analisar a influência da concentração do hipoclorito. Como que eu conseguiria analisar? Mantendo fixo o pH e mexendo na concentração de hipoclorito. Lembra que para a gente analisar a interferência de um certo componente, né, seja o pH ou a concentração, eu tenho que fixar todos os outros parâmetros e mexer só em um, comparando a velocidade, ok? Então, alternativa D, exercício 1. Exercício 2 agora. Analise o mecanismo da reação seguinte. Então, está aqui esse mecanismo. A respeito desse processo são feitas as afirmações. Primeira, o íon iodeto é um catalisador do processo, participando do mecanismo da reação, sendo, entretanto, recuperado no final do processo. Vamos ver aqui, ó. Iodeto, cuidado, tá? É isso daqui, tá certo? Então, eu tenho aqui o iodeto que está sendo consumido no começo, mas eu tenho exatamente a mesma quantidade sendo formada aqui no final. Então, como ele é recuperado no final, de fato, ele é um catalisador, tá certo? 2.
ocorre uma catálise homogênea, pois o catalisador e os reagentes do processo encontram-se na mesma fase. Se a gente compara aqui, ó, tudo está aquoso, então está dissolvido em água, inclusive o meu catalisador. Então, também é uma catálise homogênea. Terceiro, a equação global do processo pode ser representada por... Se a gente comparar aqui, né, a gente precisa cancelar tudo que é formado e consumido em cada uma das reações. A gente consegue aqui tirar o iodeto, ok? Porque ele está sendo consumido, ele está no começo e formado no fim, então a gente elimina ele da equação global. Também a gente consegue eliminar aqui o hipoiodito, tá? Que é esse nosso íon aqui, porque o que ele é formado aqui é consumido aqui embaixo, tá? Sobrou para a gente isso daqui. Então, a equação global, eu somo nos reagentes, eu tenho 2H2O2, formando duas águas mais O2, que bate com o que ele colocou aqui, também é verdadeiro. Então, todas estão corretas, ok? Por fim, exercício 3 agora. A reação representada pela equação é realizada segundo dois procedimentos. Então, temos aqui essa reação. Primeiro, ele tritura os reagentes sólidos e depois misturando soluções aquosas concentradas dos reagentes. Utilizando a mesma quantidade de bisulfato de sódio e mesma quantidade de acetato de sódio, nesses procedimentos, a mesma temperatura, a formação do ácido acético é. Bom, vamos pensar aqui. Atenção, tá? O que ele colocou, na verdade, aqui não seria o bisulfato, tá? É o ácido sulfúrico, que é o que participa aqui na nossa reação, tá? Não interfere aqui. Vamos pensar. Se eu tenho reagentes sólidos ou reagentes dissolvidos em água, a reação em água permite maior mobilidade dos meus reagentes para que eles possam se chocar. No estado sólido, até pode ocorrer alguns choques e a reação até acontecer, mas não é tão favorecido como eu teria se eu estivesse falando aí de fato como numa solução aquosa. E outra coisa, como eu tenho exatamente a mesma quantidade, não é a variação da concentração um fator que vai interferir, também não é a temperatura, é o estado de agregação dos meus reagentes. Então, na solução aquosa, eu tenho mais mobilidade, eu permito que haja mais choques efetivos. Assim, a reação em 2 é mais rápida, porque aqui, como ele colocou em solução, a frequência de colisões entre os reagentes é maior, ok? A gente fecha aqui o nosso módulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.